Fala aí, galera do Mentos Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio e hoje nós vamos gravar mais uma aula de inglês, mais um em tempo verbal, só que agora nós vamos iniciar a fase dos tempos perfeitos. Já vimos os tempos simples, futuro simples, passado simples, presente simples, com seus equivalentes contínuos, né? Agora nós vamos iniciar a fase dos tempos perfeitos, beleza? Há uma complexidade um pouquinho maior, não é tão estático quanto o futuro, passado e presente, mas a gente vai entender que também não tem muito mistério, não tem nada muito complexo não. É só ficar atento, beleza? Ao que eu vou falar aqui com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Galerinha, o presente perfeito é um tempo verbal que remeterá a ações iniciadas no passado, mas com relevância no presente. Bom, o que isso quer dizer? Bom, galera, o present perfect ele vai estabelecer uma ponte, uma cola entre o passado e o presente, tá? Como se você pegasse uma reguinha de tempos verbais, beleza? Tem o passado simples e o presente simples. O present perfect ele vai estar nesse meio, tá? Fazendo essa ponte justamente entre passado e presente. Tranquilo? É um pouco estranho para a gente assim a princípio, porque não tem essa situação no português. Não existe a equivalência desse tempo em português. Mas dá para a gente dar uma adaptada. Beleza? Olhando o exemplo, acho que fica mais fácil. Ó, the word has facets. E aqui, na forma abreviada, eu posso usar the words facet. Por quê? Porque o has, tá, usado na construção do present perfect, ele pode ser abreviado como apóstrofo S, beleza? E aqui eu queria atentar vocês para um detalhe, que essa abreviação apóstrofo S, tá, ela tem 4 usos, tá? Professor, como é que eu vou saber? Olha a estrutura gramatical, beleza? Olha sempre, não seja afobado para interpretar, porque varia bastante o uso. Primeiro uso, galera, vocês vão relembrar, é o do is. Então, por exemplo, he is pode ficar his, apóstrofo S. Tá? O uso que a gente viu aqui agora do has, então, geralmente depois eu vou ter, geralmente não, obrigatoriamente depois eu terei que ter um verbo no past participle, que faz parte da estrutura dele, que a gente já vai ver aqui agora, tá? Eu posso ter também o genitive case, dando aquela ideia de posse, tá? Então, por exemplo, Kyle's car, o carro de Kyle, então depois eu vou ter um substantivo, beleza? E junto do let's, tá contraindo us. Então, tipo, let's go, por exemplo, ela seria let us go. Obviamente, vai estar junto do let. Esses são os 4 usos, tá? Não é muito complicado, só preste atenção na estrutura gramatical para não se enrolar. Belezinha? Então, vamos aqui voltar para exemplo. Ó. The world has faced a quite difficult situation with the COVID-19 pandemia. Ou seja, o mundo tem enfrentado uma situação muito difícil com a pandemia da Covid-19. Beleza? Segundo exemplo, you have forgotten, you've forgotten, e aqui outra abreviação, eu posso abreviar o have do present perfect nessa estrutura aqui como apóstrofo VE, a pronúncia muda um pouquinho, fica you've, tá? You have forgotten so many things lately. Are you okay? Ou seja, você tem esquecido muitas coisas ultimamente. Você tá bem? Tá? E aqui, galera, para entender o present perfect, tá? Tenta dar uma traduzida como se fosse o tem. Tem na ideia de existência. Então, tem feito, tem realizado, tem comido, tem dormido, tem sonhado, tem nadado, tem caçado, tá? Seria esse tem com o verbo na forma de particípio, beleza? É mais ou menos isso, tá? E a estrutura obrigatória, eu sempre terei have ou has, beleza? Sempre terei as duas. Have usado para primeira pessoa, singular do plural. I, you, I have, you have. Para a segunda pessoa do singular do plural, you, então you have, tá? E para a terceira pessoa do plural, they have. E o has usado somente para a terceira pessoa do singular. Então eu vou ter she has, he has, it has. Mais o verbo no particípio, chamado em inglês de past participle, que é o verbo que vai indicar a ação. No primeiro aqui, o verbo face, encarar, enfrentar. No segundo, o verbo forget, esquecer. Eu tenho o particípio de um verbo irregular, daí ele tem uma forma exclusiva, e aí eu recomendo vocês a buscarem aí lista de verbos irregulares em inglês, isso é muito fácil de achar no Google, tá? Em dicionários também geralmente tem, beleza? E verbos regulares mantêm a forma de passado deles, que é o ED no final, belezinha? Na forma negativa, galera, eu vou ter, ó, you have not ou haven't, tá? Posso abreviar o not junto do have, não tem problema nenhum. Então, have not ou haven't forgotten many things lately. Somente acrescento o not, tá? E na forma interrogativa,
eu só troco de posição o have, essa partícula que vai indicar o tempo perfeito, com o sujeito. Então era you have forgotten, vira have you forgotten many things lately. O resto da frase permanece o mesmo, beleza? Agora eu queria chamar a atenção de vocês, galera, para um detalhezinho, tá? Alguns advérbios, quando são usados juntos do present perfect, eles podem mudar um pouquinho o significado, tá? Desse contexto geral do present perfect, beleza? Então preste atenção nisso aqui, tá? Esses advérbios vão ser o already, o ever, o just e o yet, tá? O already, ele geralmente é usado, tá? Ou com frases afirmativas ou com frases interrogativas. No exemplo aqui, uma frase interrogativa. Então, ó, have you already done the dishes? Ele vai dar mais ou menos a ideia de já, tá? Ou seja, se você já realizou aquela ação, beleza? Uma ação que começou no passado, tá? E ele quer saber quando que essa ação está pronta, justamente naquela ideia de começou no passado, vai até o presente. Então, ó, have you already done the dishes? Você já lavou a louça? Exemplo 2, com o ever. O ever, no caso do present perfect, ele é usado somente em frases interrogativas, beleza? O ever tem outro uso, tá? Outros usos, mas aqui eu estou falando exclusivamente sobre o present perfect. Ele vai dar a ideia de conhecer, de fazer alguma coisa pela primeira vez, tá? Então, have you ever been in Galápagos? Você já esteve alguma vez, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui, nas Ilhas Galápagos, tá? Terceiro caso, com just, tá? O just, ele vai dar a ideia de uma ação que recém terminou, tá? Acabou há pouco tempo. Então, I have just finished my job. Seria mais ou menos, tá? Eu acabei, né, de terminar, de finalizar o meu trabalho, beleza? Então, aqui ele já fala sobre a ação recém-terminada, ok? E o yet, ele é usado somente com frases negativas, tá? O just, ele é usado somente com afirmativas. O yet, somente com negativas, tá? Ele vai dar a ideia de alguma coisa que já deveria estar pronta ou já deveria estar feita, mas não está ainda, beleza? Então, he hasn't arrived yet, ou seja, ele não chegou ainda, dando aquela ideia de que ele já deveria ter chegado. Tudo bem? Belezinha, galera? Então é isso. Valeu, grande abraço, tamo junto. Valeu!